Boa noite, meus amados irmãos. Que as bênçãos do nosso grandioso Deus e Pai possam recair sobre a vida de todos nós, né? Sobre todos nós nesse dia, um dia especial para nós, porque é o dia santo, onde nós podemos estar na presença do nosso Deus, o dia escolhido por Ele, para que os seus filhos possam vir à sua presença, honrar, louvar, engrandecer e exaltá-lo. Ele que é o único digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Meus amados, escolhemos para meditar com os irmãos numa história bastante conhecida. Eu coloquei como tema as lições de Bartimeu, porque eu quero analisar um pouquinho a história de Bartimeu, para que a gente possa tirar ali algumas lições de vidas para nós mesmos, né? A história de Bartimeu, ela se encontra em 3 evangelhos. A gente consegue encontrar ela lá no livro de Mateus, no capítulo 20. Também está relatada no livro de Marcos, no capítulo 10. E encontramos também o relato em Lucas, no capítulo 18. Eu vou ler aqui o texto que está no livro de Marcos. Nós vamos seguir aqui o livro de Marcos e em alguns pontos a gente vai estar comentando algumas diferenças em que há nos demais livros. Então, lá em Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 46, nós lemos o seguinte: depois foram para Jericó. Então, está falando do Senhor com seus discípulos e aquelas pessoas que o seguiam, contando que eles estavam em algum lugar e agora partiram para a cidade de Jericó. E saindo ele, Jesus, de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. O interessante é que no livro de Mateus, em relação a esse ponto, lá em Mateus 20, no versículo 30, diz que haviam 2 cegos. Aqui Marcos relata apenas a presença de Bartimeu. Versículo 35 de Lucas 18 diz assim que aconteceu deles chegando perto de Jericó. Então, Marcos diz que quando eles estavam saindo de Jericó, já Lucas relata que eles estavam perto de Jericó. E ali estava, então, assentado no caminho um homem, né, que seria aí Bartimeu. Não, Lucas não fala o nome, mas fala que ele estaria sentado no caminho mendigando. Continuando o relato de Marcos, diz assim, o versículo 47, e ouvindo que era, então Bartimeu, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Já Lucas relata o seguinte, que ouvindo passar a multidão, então Bartimeu vê a multidão passando, pergunta o que está acontecendo, e aí lhe disseram que era então Jesus Nazareno que estava passando. Continuando o relato em Marcos, diz assim: muitos, por conta disso, o repreendiam para que ele se calasse, mas ele ainda clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Lá, interessante que no livro de Mateus, nesse ponto, aqui lá no versículo 34, diz que Jesus, então, diante desta situação, foi movido de íntima compaixão, tocou os olhos de Bartimeu e logo ele viu. E aí eles o seguiram, né? Os demais o seguiram. Marcos já diz o seguinte: Jesus vira para Bartimeu, né? E diz assim: vai, a tua fé te salvou. E diante disso, ele logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Lucas já relata o seguinte: e logo viu, ou seja, logo ele passou a enxergar, e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Muito bem, então esse é o relato que a gente encontra nas Escrituras.
Agora vamos comentar aqui algumas coisas. Veja, em relação a Bartimeu, não se sabe se ele era cego de nascença ou se ele adquiriu essa cegueira. O fato é que ele era cego e por essa razão ele estava assentado à beira do caminho, mendigando para poder sobreviver. Na verdade, não se conhece nem o seu nome. Observe que quando a gente leu ali no texto de Marcos, falando cego Bartimeu, o termo Bartimeu quer dizer, Bar é filho de Timeu. Então, não se está fazendo uma menção ao nome dele, mas uma referência de que ele era filho de uma pessoa chamada Timeu. Inclusive, há uma história que se conta, há indícios, né, em relação ao fato de Marcos ter revelado aí o nome desse cego como Bartimeu, fazendo essa referência, porque dizem que ele teria se tornado muito conhecido lá no meio cristão primitivo, tá? E, inclusive, conta-se lendas a respeito de Bartimeu, uma delas, inclusive, diz que ele era filho de um militar que foi morto pelo Império Romano, e por conta de Timeu, que seria o pai, ter sido morto pelo Império Romano, o filho, que seria ele, teve os seus olhos cegados, como parte da pena imposta pelo sistema romano. E dessa forma, ele, o infeliz Bartimeu, teria ficado cego. Não se sabe se isso é verdade. Isso são coisas que se contam. Nos dias de hoje, existem leis, por exemplo, que protegem os deficientes físicos, coisa que não existia naquela época, né? Naquela época, eles eram considerados um peso para a sociedade, também para as suas famílias. Todos eles eram obrigados a sobreviver de esmolas. E interessante que, quando a gente para analisar, lá no meio judaico, havia ainda um outro problema, que era uma questão cultural, que se dizia que uma pessoa que era deficiente, ele era dessa forma porque ou ele pecou ou os seus pais pecaram. Que a gente percebe que era uma total falta de discernimento espiritual das escrituras em relação a isso, não é mesmo? Infelizmente, aquela época, uma pessoa cega, ela não tinha muitas condições para prover os recursos de sobrevivência do seu sustento e trabalhar até de uma forma digna, não era possível. Por isso elas ficavam muitas vezes jogadas à beira dos caminhos e suplicando, pedindo esmola, ou até mesmo na beira do próprio templo mesmo, né? A cultura da época era uma cultura terrível, porque ela desprezava esse tipo de pessoa. E a única solução que eles tinham era exatamente viver e sobreviver de esmolas. Quando a gente olha mais a fundo nessa história, a gente percebe que Jesus havia partido lá de Pérea, e ele veio caminhando pela beira do Jordão em direção a Jerusalém, porque ele estava indo para Jerusalém. E aí, no caminho para Jerusalém, ele tem que passar por Jericó. E esta é uma cidade, agora, nos dias de Jesus, ela era uma cidade fortificada, ela foi uma cidade que ela foi totalmente estruturada por Herodes e também pelo seu filho Arquelau, que eles construíram lá na cidade palácios, eles transformaram aquela cidade numa cidade totalmente estratégica para a defesa. Então, ali era a porta de entrada, né, para a região montanhosa da Judéia. Por isso foi escolhido aquele local para poder se fortificar e se estruturar. E ali, então, em Jericó, funcionava o que podemos dizer um centro administrativo romano. Tá? Então, era um lugar muito rico, havia de tudo ali, era uma cidade extremamente moderna, era uma cidade abastecida, por isso até cobradores de impostos, muitos moravam ali e trabalhavam ali naquele local, né, porque eles trabalhavam para o Império, devido a todas as condições que a própria cidade oferecia, uma cidade nova, uma cidade moderna, uma cidade rica das mais diversas formas, né? E ela estava ali. Então, Bartimeu foi
para essa cidade. Um local muito próprio para se pedir esmola, já que era uma cidade rica, muitas pessoas tinham condições ali de dar esmolas. Né? Agora é interessante que a gente tem que observar o seguinte: esta cidade de Jericó, ela não era no mesmo lugar que aquela cidade que foi derrubada lá nos dias em que o povo sai do Egito por Josué. Tá? Esta cidade estava mais ao sul da antiga cidade de Jericó, que foi destruída lá na época de Josué. Tá? E aí, muitos dizem que Jesus não estava saindo de Jericó, mas ele estava indo no caminho entre uma e outra, porque havia uma ligação entre a cidade, que seria a cidade velha, e a cidade nova. Não se sabe. Né? De certa forma, por ter, então, como a gente falou já, muitos recursos ali naquele local, era um lugar maravilhoso para se pensar em ter chances de conseguir recursos ao pedir esmolas. Né? Não se sabe ao certo se essa cura, então, de Bartimeu ocorreu na saída da Cidade Nova, na entrada da Cidade Nova, no meio do caminho, ali entre as duas cidades. Isso não importa. O importante é que realmente ocorreu. E o que ocorreu foi algo extraordinário e nós temos que olhar para isso. Né? Veja, Jesus estava subindo para Jerusalém. Ele havia saído da Pérea e ele estava indo para Jerusalém. Era ocasião da Páscoa. Uma multidão estava fluindo com ele, porque aonde Jesus estava sempre havia uma grande multidão. Nunca era poucas pessoas, sempre era muito. Além dos seus discípulos, haviam outras pessoas que sempre acompanhavam Jesus. E lógico, naturalmente, se você tem uma multidão ali, essas pessoas elas vão conversando, elas vão falando em voz alta, vão fazendo barulho. E aí, de repente, está lá Bartimeu quietinho, sentado lá no cantinho deles, pedindo esmola, e à beira do caminho, e ouvindo aquele barulho, daquele tumulto de gente falando, de gente conversando, e aonde ele para e pergunta: gente, o que está acontecendo? Por que toda essa muvuca por aqui? Alguém responde para ele: ah, é Jesus o Nazareno que está passando. Ao saber, tomar conhecimento que era Jesus que estava passando, Bartimeu não pensou duas vezes. Imediatamente ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. E o interessante é que quando ele começa a clamar isso, muitas pessoas que estavam ali, porque estavam seguindo a Jesus, tentaram calar ele. Shhh, cala a boca, fica quieto, Bartimeu, o que você está gritando aí? Não vai incomodar o mestre. E quando essas pessoas falavam isso, mais ainda Bartimeu gritava e ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe, queridos irmãos, quando a gente observa essa cena de Bartimeu ali, gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a gente percebe que Bartimeu não era qualquer um. Ele era uma pessoa que tinha conhecimento das profecias e profecias messiânicas. Veja que quando disseram para ele: olha, Jesus está passando, ele começou imediatamente a aclamar e a chamar por Jesus, e ele passou a chamar Jesus por um nome mesmo: filho de Davi. É claro que diante de uma cena dessa, de uma situação dessa, nós temos que reconhecer que Bartimeu, ele tinha conhecimento, por exemplo, da profecia de Isaías, do capítulo 11, que diz lá que brotaria um rebento do tronco de Jessé, que das suas raízes ia sair um renovo que ia frutificar. Né? Alguém onde iria o Espírito do Senhor, o Espírito de Yahvé iria repousar sobre ele, essa pessoa iria ter o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de fortaleza, o Espírito de temor do Senhor. Então veja, ele tinha conhecimento dessas profecias. Mais do que isso, ele deveria também ter conhecimento da própria profecia de Jeremias, lá do capítulo 23, que fala que haveria dias, lá o texto diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, que levantarei a Davi
um renovo justo. É óbvio, é mais do que óbvio, que Bartimeu conhecia essas profecias. Não é qualquer um que seria capaz de simplesmente se levantar e clamar com toda a firmeza da forma como ele fez, da maneira como ele fez, chamando Jesus pelo nome Filho de Davi. Era preciso conhecer as profecias. Era preciso saber que Jesus era esta pessoa. Então, podemos dizer que Bartimeu tinha esse conhecimento. E sabe, Bartimeu, ele não estava clamando por uma pessoa qualquer, mas ele estava clamando por aquele cuja vinda havia sido anunciada pelos profetas. Aquele que veio pregar as boas novas aos mansos, a restaurar os contritos de coração, aquele que veio para proclamar a liberdade física, mental, espiritual, psicológica, enfim, a todos os cativos. Ele clamava por aquele que podia colocar em liberdade os que estavam presos pelos enganos e pelas mentiras doutrinárias. Ele clamava por aquele que veio trazer salvação a todos. É óbvio, é muito óbvio, que Bartimeu conhecia estas profecias messiânicas relatadas pelos profetas, como Isaías, como Jeremias, Ezequiel e outros tantos. Perceba, queridos, que enquanto os doutores da lei da época, os sacerdotes, os levitas, os fariseus e outros tantos, aqueles cuja visão era normal, mas eram completamente cegos para a compreensão das verdades escriturísticas. Aquele homem que era cego físico, sentado à beira do caminho, mendigando, ele tinha visão espiritual. Ele conseguia enxergar que ali estava passando o Filho do Deus Altíssimo. Por isso, Bartimeu, quando ele clama alto, e ele fala com muita convicção: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Queridos, esta fala de Bartimeu irritou aquela multidão que ali acompanhava o mestre. Pessoas diziam para ele ficar calado, para ele fechar a boca, para ele parar com aquilo. Ninguém se atentou para a maneira como ele estava chamando o mestre. Talvez alguns o tenham identificado ali como um perturbador de Israel. Sempre tem aqueles que vão fazer isso. Mas Bartimeu não desistiu. Quanto mais o povo falava para ele se calar, tanto mais ele erguia a sua voz e clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ali, passando naquele momento, perto de Bartimeu, estava a sua única esperança. Ele não podia deixar essa esperança ir escapar das suas mãos, essa esperança passar por ele e ir embora. Ele não podia permitir que aquela multidão, naquele momento representando o inimigo da sua vida, fizesse ele desistir de receber a sua bênção. Felizmente, meus queridos, quando a gente está no fundo do poço, muitas pessoas à nossa volta, as multidões, elas agem desta forma, ignorando, nos mandando calar, nos desestimulando, nos fazendo desistir. Veja que ninguém naquela multidão foi capaz de estender as mãos para Bartimeu e dizer: vem cá, meu amigo, eu vou te ajudar para que você possa chegar até o mestre. Não. Todos, sem exceção, mandaram ele se calar, como se estivessem dizendo para ele: olha, você é um cego mesmo, presta atenção, Bartimeu, você é miserável, está sentado aí na beira do caminho, presta atenção que você não merece ter um encontro com o mestre. Sabe, por vezes o inimigo ele se utiliza desse tipo de estratégia, e eu digo que é uma estratégia baixa e sutil. Ele se faz passar como se fosse a voz de Deus, a voz vinda dos céus,
para dizer para você, ó, você não merece a bênção. Você não pode receber isso ou aquilo, como se você não tivesse direito. Supostamente aquele povo que acompanhava Jesus era a igreja de Deus daquele tempo presente. E eles eram os servos do Deus Altíssimo, eles eram os discípulos de Jesus Cristo aqui na terra, então eles eram as vozes de Deus. E estas vozes foram utilizadas para olharem para Bartimeu e dizer: cale a sua boca, não incomode o mestre, você não vai receber a sua bênção, você não merece ser curado, para que você possa sair desta vida de miséria e agora passar a trabalhar de uma forma digna e ter uma vida honrada, uma vida abençoada. Sabe, irmãos, trabalho é digno, é bênção. Isso é bíblico. A gente encontra na Bíblia, a própria Bíblia fala lá no livro de Gênesis, do suor do teu trabalho comerás, não é mesmo? Então, assim, é bênção. Quando aquela multidão se levanta fazendo isso com Bartimeu, ele entendeu que aquela voz, apesar daquele povo todo estar seguindo a Jesus, aquela voz não era de Deus. Parecia ser, mas não era. Pois Deus nunca vai se contradizer na sua palavra. E ele entendeu isso, que jamais Deus iria dizer para alguém, olha, você não pode fazer isso contradizendo algo que ele já tinha dito anteriormente. Sabe quem faz isso? Quem faz isso é o diabo. E ele é sujo, ele é ardiloso. Ele vem com aquela vozinha mansa no seu ouvido e sussurra no seu ouvido algo para você pensar, eu estou ouvindo a voz de Deus. E não é a voz de Deus. Ele quer que você creia que é a voz de Deus, mas não é a voz de Deus. É ele ardilosamente tentando te destruir. Toda aquela multidão que aparentemente seguia Jesus, todos naquele momento, foram usados pelo diabo para tentar destruir a fé e a esperança de Bartimeu. Quantas vezes o inimigo tem se levantado de alguma forma contra nós nas nossas vidas, dito coisas semelhantes, feito coisas semelhantes contra nós? Quantas vezes talvez o inimigo tenha vindo nos nossos ouvidos sussurrar coisas para fazer a gente pensar que estamos ouvindo a voz de Deus, mas não é a voz de Deus. É ele tentando nos destruir. É muito triste isso, queridos. Mas aqui eu quero tirar a primeira lição de Bartimeu. Bartimeu perseverou na fé. Os ouvidos daquela multidão não estavam atentos ao clamor de Bartimeu, nem da maneira como ele se expressou para chamar a Jesus. Mas os ouvidos do mestre, os ouvidos do mestre estavam. Aquela multidão não entendeu o que Bartimeu havia compreendido a respeito de Jesus. Bartimeu, ele conhecia a Jesus muito mais do que toda aquela multidão que seguia Jesus. Veja que Jesus podia ter parado no primeiro momento, na primeira vez quando Bartimeu chamou Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mas ele não fez isso. E aí você pode se perguntar, por que será que ele não fez isso? Por que Jesus não parou já na primeira vez, já que Bartimeu estava usando um termo messiânico para se referir a ele? Sabe, eu creio que Jesus tinha uma lição para ensinar a toda aquela multidão. Jesus precisava que toda aquela multidão ouvisse o que Bartimeu estava falando. Jesus talvez quisesse que toda aquela multidão soubesse aquilo que Bartimeu sabia. Que quem estava ali era nada mais, nada menos do que a raiz de Jessé, o renovo justo. Aquele que havia sido profetizado anos, centenas de anos antes.
Esta multidão, ela precisava saber que ali não estava um homem qualquer, mas ali estava o verdadeiro Filho do homem, o Filho do Altíssimo, o único mediador entre Deus e os homens. Enquanto essa multidão dizia para Bartimeu: cala a boca, Bartimeu, fecha a sua boca, fica quieto, ele mais alto clamava, porque ele queria ser ouvido pelo Mestre. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, clamava ele. Será que diante do barulho do mundo, do barulho das supostas vozes vindas aparentemente de Deus, estamos tendo coragem, assim como o Bartimeu teve, de clamar ainda mais alto pelo livramento que só pode vir de Deus nas nossas vidas através do seu Filho? Ou será que quando a voz das multidões falam mais alto, nós nos intimidamos, baixamos a cabeça e aceitamos calados a condição? Vou falar uma coisa para vocês aqui, queridos. Se Bartimeu tivesse se calado, se Bartimeu tivesse se intimidado e abaixado a sua cabeça, sinceramente, ele estaria até hoje lá, mendigando para poder sobreviver. E eu digo para você agora, e isso serve para mim também, será que é assim que nós pretendemos continuar vivendo? Abaixando a cabeça quando o inimigo grita mais alto para nós? Ou nós vamos ter a coragem de enfrentar como fez Bartimeu e ainda clamar mais alto por aquele que pode nos livrar, por aquele que pode nos salvar? O texto bíblico diz que, dado o momento, depois que Bartimeu clamou várias vezes, chamando cada vez mais e mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e pediu para que trouxesse Bartimeu. Veja, quando Bartimeu estava ali clamando e ele estava dizendo em outras palavras: Jesus, eu sei quem você é. Eu sei o que você pode fazer por mim. Eu sei que o Pai, através de você, está fazendo a obra. Querido, sabe o que é isso? O que Bartimeu estava fazendo? Ele estava reconhecendo. E Jesus entendeu isso. Por isso mandou buscá-lo. E aí então foram buscá-lo. E aí alguém chegou lá e disse: ei, Bartimeu, tem bom ânimo. Veja, o mestre está te chamando. Queridos, sabe o que Bartimeu fez? A primeira coisa que ele fez, o relato bíblico aqui em Marcos diz que ele tinha uma capa velha e suja. Ele imediatamente lançou fora a sua capa velha e suja. Ele tinha fé suficiente para saber que ele não precisava mais daquela capa velha e suja. Aquela capa velha e suja representava sua vida de cegueira, representava sua vida de pecado, de miséria, de rejeição. Mas agora ele iria estar diante do Filho do Deus Altíssimo. Bartimeu sabia que Jesus podia curá-lo. Por isso ele lançou fora aquela capa velha e suja. Nesse gesto de jogar fora essa capa, ele estava dizendo para todos ali, ele estava testemunhando para todos que aquele passado dele era um lixo e que aquele passado dele iria ficar para trás, porque agora, a partir daquele momento, ele iria viver em novidade de vida com Cristo Jesus. Por isso ele tomou essa atitude. E essa é uma atitude que cada um de nós temos que tomar nas nossas vidas sempre. Nós não podemos querer receber as bênçãos de Deus se nós continuamos a acalentar algum pecado, algum problema, ou dar espaço para qualquer coisa, ou brechas para a ação do inimigo nas nossas vidas. Nós temos que lançar fora tudo. Tudo aquilo que traz maldição para as nossas vidas. Nós não podemos esquecer aquele texto, por exemplo, que está lá em Deuteronômio 7, 26, que diz assim, olha, você tem que remover da tua casa absolutamente tudo
tudo aquilo que pode estar trazendo maldição na sua vida, para que você não seja amaldiçoado. Então você tem que olhar dentro da tua casa, você tem que olhar na tua vida, você tem que olhar em tudo. O que eu tenho de objetos e práticas que está trazendo maldição na minha vida? Não importa se seja um pequeno alfinete. Jogue fora, toque fogo, não dê para ninguém, porque maldição a gente não dá para ninguém. Coloque fora da tua vida. Jogue fora a capa velha e suja. Tome a atitude de Bartimeu. E sabe, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente recebe até presentinhos de pessoas que nós temos que desconfiar desses presentinhos. Se tais presentinhos você tem desconfiança, não tenha medo de pegar aquilo e jogar no lixo. Se você sabe que da mão onde veio não é uma mão boa, jogue no lixo. Não mantenha dentro da tua casa aquilo que pode trazer maldição. Porque se traz maldição para você, vai trazer maldição para toda a tua família. Toda a tua casa vai estar amaldiçoada, diz Deuteronômio 7:26. Não dê brechas para o inimigo trabalhar na sua vida e na vida da sua família. E aí foi essa atitude que Bartimeu fez naquele momento. Ele catou a sua capa velha e suja, que era tudo o que ele tinha, e ele lançou fora. Ele não só estava jogando fora o seu passado, o lixo do seu passado, os seus pecados, mas ele também estava tomando uma atitude de humildade ao fazer isso, ao reconhecer que ele precisava se despir de todo o orgulho, de toda a vaidade, deixando para trás toda a sua vida passada, para que ele pudesse receber das mãos do Mestre a bênção para conseguir viver em novidade de vida com Cristo. E esta é a segunda lição de Bartimeu. Humildade e reconhecimento. Quando foram buscar a ele, a primeira atitude dele foi jogar fora a sua capa. A segunda atitude, ele deu um salto e se colocou de pé. Então levaram ele diante de Jesus. E quando ele chega ali diante do mestre, o mestre faz uma pergunta para ele. Uma pergunta básica. O que queres que eu te faça? Olha, fala sério, né? Para que Jesus precisava perguntar isso? Será que Jesus não sabia o que Bartimeu queria? Que ele queria ser curado, que ele queria enxergar? Parece óbvio que sim, Jesus sabia. Mas ele precisava perguntar. Sabe por quê? Embora Deus conheça, embora Jesus conhecesse o problema de Bartimeu, e embora Deus conheça os nossos problemas, as nossas necessidades, nós precisamos pedir. Ele deseja que nós, quando o buscamos em oração, sejamos humildes o suficiente para contar a Ele as nossas angústias, as nossas aflições, as nossas necessidades e suplicar dele ajuda necessária, pedindo a Ele aquilo que precisamos, clamando a Ele com coragem e com convicção. Agora, presta atenção, meus queridos, não é chegar para Deus e falar assim, ó Senhor, o Senhor precisa fazer assim, desta forma. Não, não é disso. Não é dizer para Deus como Ele deve agir, mas é pedir a Ele que Ele tome uma atitude na sua vida e deixar Ele agir, porque Ele conhece o fim desde o princípio. Ele conhece o tudo, Ele sabe tudo. Você não sabe nada, eu não sei nada. Então, quando Jesus questiona Bartimeu, ele pretendia que Bartimeu fosse humilde o suficiente para reconhecer que ele, Bartimeu, em si, nada podia fazer por si próprio e que ele necessitava da ajuda de Deus. Portanto, ele precisava pedir conforme a sua necessidade e mostrar também que ele tinha fé suficiente para poder receber a bênção da cura. Lembra que as escrituras diz para a gente assim, ó, pedir e dar-se-vos-á. Ou seja, só vamos receber se nós pedirmos, é claro. Um outro texto, Jesus fala assim, ó, se vocês tiverem a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda. Então veja, é necessário ter fé e agir com fé.
Pedir e pedir com fé. Aqui está a terceira lição de Bartimeu, que é ter fé, mesmo diante das adversidades. Quando Jesus pergunta para ele, o que queres que eu te faça? Bartimeu, naquele momento, poderia até ter duvidado. Mas ele não fez rodeios. Ele foi direto ao ponto. Sabe o que ele fez? Ele disse, mestre, eu quero ver. Ele não ficou dando voltas. Ele foi direto ao ponto. Observe que Bartimeu, ele não pediu esmolas. Ele não pediu dinheiro. Ele não pediu fama. Ele não pediu riqueza. Ele não pediu glória para si. Na verdade, aqui já está uma grande lição, pois momentos antes de Jesus vir para a região de Jericó, sabe o que aconteceu? 2 de seus discípulos, está lá no relato bíblico, é só você ir lá e ver. 2 de seus discípulos estavam ali discutindo e chegaram ao mestre e falaram assim, mestre, lá no teu reino, nós podemos sentar um à tua direita, outro à tua esquerda? Percebam, meus amados, que esses 2 discípulos estavam preocupados com glória. Bartimeu não. Bartimeu só queria enxergar. Enquanto os discípulos de Jesus estavam buscando glória para si, Bartimeu só queria ver. Sair daquela vida de miséria, da qual ele estava ali submetido. Ele queria ter uma vida digna, como qualquer pessoa daquela época tinha. Ter uma vida digna não é pecado, não é errado. Ao contrário, é o que Deus deseja para todos nós, sem exceção. Então, observe, quando a gente analisa o texto aqui, vê a vida de Bartimeu, a situação aqui de Bartimeu, primeiro ele clamou, chamou Jesus, né, por um título messiânico, filho de Davi, demonstrando que ele conhecia claramente as Escrituras. Segundo, ele clama ao Mestre por misericórdia, reconhecendo que Jesus era o mediador. Ao clamar por misericórdia, ele estava também reconhecendo que ele não era merecedor daquele favor divino, mas ele precisava da intermediação de Jesus, o único e verdadeiro mediador diante de Deus, para poder receber aquele milagre. Terceiro ponto que a gente vê ali, que ele creu no Senhor Jesus como sendo o meio pelo qual Deus, o Pai, poderia lhe dar a tão sonhada bênção, realizar o milagre. Ele não duvidou, ele enfrentou com coragem as vozes dos inimigos ou do inimigo que se levantou naquele momento tentando fazê-lo desistir de receber a sua bênção. Interessante que no texto lá do livro de Mateus, diz que diante da coragem ali da súplica, do pedido de Bartimeu, o texto termina dizendo assim que Jesus moveu-se de íntima compaixão por ele. Que coisa extraordinária, meus irmãos. A atitude de Bartimeu levou Jesus a sentir profunda compaixão por ele. Jesus não pensou 2 vezes, levantou as suas mãos, colocou sobre os olhos de Bartimeu e ali ele foi curado. Mais do que isso, Jesus virou para Bartimeu e disse para ele, a tua fé te salvou. Se Bartimeu não tivesse fé, ele não teria clamado. Ele não teria jogado a sua capa velha e suja. Ele não teria se levantado. Ele não teria ido até o mestre. Ele não teria ido pedir a sua visão. Mas Bartimeu tinha a fé de que Jesus, o filho de Davi, poderia curá-lo totalmente, porque isso estava profetizado. E ele conhecia as profecias bíblicas. O texto ainda fala que Bartimeu, ao ser curado, além de seguir o mestre, ele fez algo inacreditável, algo que talvez muitos iriam se esquecer. Ele glorificou a Deus, isso foi tremendo.
A sua exaltação de glórias a Deus foi tão tremenda ali naquele momento, diante de toda aquela multidão, que aquela multidão ficou impactada e também começou a exaltar e a glorificar o nome de Deus, porque Bartimeu testemunhou de forma firme e de forma viva ao Deus a quem ele cria e honrava e glorificava em sua vida. Essa é a quarta lição de Bartimeu: glorificar a Deus em gratidão. Veja, Bartimeu, um cego físico, cujos olhos espirituais enxergavam além daquilo que muitos que não eram cegos não conseguiam enxergar. Quantos seguidores de Cristo Jesus que estavam ali, que não eram cegos, mas não conseguiam enxergar quem realmente era Jesus. Não conseguiam ver quem estavam diante dos seus olhos físicos ali, que era a raiz de Jessé, o renovo justo, o Filho do Deus Altíssimo. E Bartimeu, sem ter os seus olhos físicos, com os olhos da fé espirituais, ele conseguia enxergar. E quantos ainda no dia de hoje, que dizem seguir a Jesus, são cegos espirituais e não são nem um pouquinho humildes para reconhecer que precisam da cura do Senhor para poder enxergar. Certa feita, queridos, alguém que tinha tudo para ser um cego espiritual. Ele escreveu uma carta. E ele escreveu uma carta não para qualquer pessoa. E eu quero ler esta carta aqui com vocês agora para a gente terminar. Esta carta foi direcionada nada mais, nada menos que ao imperador Tibério César. E essa carta ela até recebe um nome conhecida como Retrato de Jesus. E nessa carta nós lemos o seguinte: Potentíssimo César, sabendo que desejais conhecer quanto vou narrar, escrevo-vos esta carta. Nesses tempos, apareceu na Judéia um homem de virtudes singulares, que se chama Jesus, e que pelo povo é chamado de o grande profeta. E os seus discípulos dizem ser ele o Filho de Deus. Em verdade, ó César, cada dia dele se contam estranhos prodígios. Ressuscita os mortos, cura todas as enfermidades e tem assombrado Jerusalém com sua extraordinária doutrina. Ele é de estatura elevada e nobre, e há tanta majestade em seu rosto que aqueles que o veem são levados a amá-lo ou a temê-lo. Tem os cabelos da cor de amêndoa bem maduro, separados ao meio, os quais descem ondulados sobre os seus ombros, ao estilo dos nazarenos. Ele tem a fronte larga e aspecto sereno. A sua pele é límpida e corada. O nariz e a boca são de admirável simetria e a barba é espessa, da mesma cor dos cabelos. Suas mãos são finas e longas e os seus braços de uma graça harmoniosa. Os seus olhos são plácidos e brilhantes, e o que surpreende é que resplendem o seu rosto, como os raios de sol, de modo que ninguém pode olhar fixo o seu semblante, pois quando refuge, faz tremer, e quando ameniza, faz chorar. É alegre e grave ao mesmo tempo. É sóbrio e comedido em seus discursos. Condenando ou repreendendo, ele é terrível. Instruindo ou exortando, sua palavra é doce e acariciadora. Ninguém o tem visto rir, mas muitos o têm visto chorar. Ele anda com sandálias rústicas e a cabeça descoberta. E há quem o despreze vendo-o à distância, mas estando em sua presença, não há quem não estremeça com profundo respeito. Dizem que esse Jesus nunca fez mal a ninguém, mas ao contrário, aqueles que o conhecem e que com ele têm andado, afirmam ter dele recebido grandes benefícios e saúde.
afirma-se que um homem como este nunca foi visto por estas partes. Em verdade, segundo me dizem os hebreus, nunca se ouviram tão sábios conselhos e tão belas doutrinas. Há, todavia, os que o acusam de ser contra a lei de vossa majestade, porquanto afirma que reis e escravos são iguais perante Deus. Vale da majestade vossa, fidelíssimo e obrigadíssimo, Públio Lento, procônsul da Galileia. Procônsul da Galileia enxergava muito além do que muitos religiosos de Jerusalém. E a pergunta que fica é: o que nós temos visto? Que possamos ter os nossos olhos espirituais abertos para enxergar as verdades de que o nosso mediador, o nosso Senhor, aquele que veio aqui e morreu, é através dele que vamos alcançar a salvação. Porque é ele quem clama diante do Pai e chora diante do Pai, dia e noite, por nós. Que Deus te abençoe. Vamos orar, amados. Amém. Grandioso Deus e Pai que nos céus habitas, nós te louvamos, nós te exaltamos e glorificamos o teu santo e bendito nome, Senhor, porque somente tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Somente tu és digno, Senhor, que nós nos coloquemos e nos acheguemos diante de ti para te exaltar, Senhor. Ah, Senhor, o nosso desejo é num dia muito em breve podermos estar na tua presença como teus filhos, louvando e glorificando e exaltando o teu santo e bendito nome. Pai querido, que possamos ter os nossos olhos espirituais abertos, porque nós queremos ver a Ti, nós queremos ver ao Teu Filho, o nosso amado Mestre Jesus, que deu a sua vida por nós, cumprindo o plano da redenção que o Senhor estabeleceu para nós. Nós queremos ver além, Senhor. Por favor, Senhor, que possamos ter os nossos olhos da fé abertos a cada dia, para enxergar todas as verdades que o Senhor quer que nós possamos ver. Pai querido, tome as nossas vidas em tuas mãos, Senhor. Transforme o nosso viver a cada dia. Que possamos ter a coragem que Bartimeu teve de pegar aquela capa suja e velha que nós temos por vezes guardado nas nossas vidas e lançar no lixo, para que nós possamos receber somente as tuas bênçãos, para que as tuas bênçãos possam nos alcançar a cada dia e a cada momento, Senhor. Nós queremos ser cobertos não com aquela capa velha e suja, mas nós queremos ser cobertos com o manto da justiça que vem de ti, Senhor. Queremos ter aquela roupa, conforme está descrito na tua palavra, que é branca puríssima, que é um linho de branco puríssimo, que representa a justiça de Cristo em nossas vidas, Senhor. Por favor, fique conosco. Nos guarda, nos protege, nos dá uma boa noite de descanso e que possamos, logo pela manhã, estarmos aqui para continuar o louvor e a adoração tão somente a Ti. Pedimos isso não porque somos dignos, mas pelos méritos de Cristo Jesus é que nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Graças a Deus. Obrigado, irmã Tânia, pela maravilhosa palavra, uma passagem tão rica, né, que nos ensina tanta coisa e que nos edifica profundamente. Louvado seja Deus pelo texto que a irmã nos trouxe, pela palavra que Deus dispensou para a irmã, trouxesse para nós.